Paraná Agro Repórter está aqui na Fazenda Canguiri, um centro de pesquisas da Universidade Federal do Paraná. Eu estou com Marcelo Beltrão Molento, que é criador do Cicopa. O que é o Cicopa, Marcelo? Pois é, o Cicopa é o Sistema Integrado de Controle Parasitário. O nosso foco é fazer com que o produtor não utilize tantos produtos químicos quanto ele tradicionalmente utiliza. Então, o que a gente quer? A gente quer um alimento e um leite menos contaminado, nós queremos um meio ambiente menos contaminado, nós queremos uma população parasitária que tenda a uma susceptibilidade, isso é, fazer com que exista menos tratamento antiparasitário e mais eficiência. Então, isso se desenha com ferramentas, são 22 ferramentas dentro do Cicopa, que nós fazemos então o uso de certas ferramentas para cada produtor. Você que criou esse sistema, e qual que é a vantagem para o criador? Pois é, fui eu que criei o sistema, sim, eu vinha já trabalhando com sistemas estrangeiros, né, europeus, australianos, e esses sistemas, não é que eles tenham suas deficiências, mas é que no nosso ambiente, o nosso meio ambiente é completamente diferente e a nossa realidade, então, da ocorrência e da intensidade desses parasitas é muito menor. Isso faz já seus quase 15 anos, quando eu lancei o Cicopa em um congresso internacional, foi feito aqui no Brasil, e a partir daí eu venho difundindo bastante para que cada vez mais os produtores entendam que uma das principais vantagens do sistema é a economia. Tá? Então, se o produtor hoje... As vantagens, então. Essa é uma das grandes vantagens. Tá? O que acontece no campo é que o produtor gasta muito com produtos antiparasitários para controlar a mosca, para controlar o carrapato. E ele está tendo pouco sucesso. Tá? Então, a dinâmica desse controle é uma dinâmica que não está indo ao foco do problema. O que está acontecendo, então, são animais que estão sendo envenenados constantemente sem o devido controle sanitário. Isso aconteceu, por exemplo, e acontece constantemente, que produtores sejam pressionados, por exemplo, para ter um bovino sem nenhum carrapato. Né? Não tem carrapato, não pode ter carrapato no seu rebanho. E aí a visão vamos tratar para acabar com todos os carrapatos. Entretanto, nós sabemos já que esse uso exagerado tem causado populações resistentes, seja de verme, seja de mosca ou seja de carrapato. Esse é um problema muito sério que nós temos enfrentado no estado do Paraná como um todo. E a nossa economia sofre bastante, o nosso produto final tem uma deficiência muito grande, que é a menor produção de carne, menor produção de leite, tá? E a mortalidade do rebanho nosso ainda é muito grande. É tão grande quanto o impacto de uma seca, por exemplo. Tá? Só que isso é constante, tá bom? E qual que na prática, assim, a gente olhando aqui, né, os animais, certo. Como seria esse sistema na prática? Pois em um primeiro momento, o que nós temos são animais que, nesse caso, se você notar, eles estão abanando a cauda, né? Significa, quando você está observando de longe, que eles têm mosca. Né? Então essa reação física é para afastar a mosca, não deixar ela picar o animal, porque dói. Certo? E também transmite agentes, organismos infecciosos que podem vir a debilitar esse animal. Então, de longe eu vejo que eles têm mosca, ou tem uma certa quantidade. Mas eu não trato o rebanho como um todo, tá? Eu trato de uma forma individualizada. Então, se eu olhar com mais atenção agora na segunda vez, eu posso notar que tem animais que balançam a cauda e animais que não balançam a cauda. Então eu posso fazer um percentual, por exemplo, de incidência de mosca a partir dessa visualização ao longe. Se eu recolho esses animais e eu noto que eles têm um nível acima desse nível tolerável, esse animal então é tratado com um produto que seja mosquicida, por exemplo. Sim. E você teria para pequenas propriedades e grandes propriedades também? Sem dúvida nenhuma. Para grandes rebanhos? Essa é uma atividade que a gente trabalha já há bastante tempo, tá? E nós temos encontrado muita facilidade de inserção em propriedades familiares
em propriedades orgânicas, o que é fantástico que a gente tenha essa visão de agricultura orgânica, principalmente para o estado do Paraná, e temos trabalhado com grandes rebanhos no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, com mais de 10 a 15 mil animais. Semanalmente, nós contamos para cada animal desse daqui quantos parasitas eles têm, seja carrapato, berne, mosca. Então, à medida que a população parasitária de cada animal atinge um limitante, onde esse limitante vai influenciar na produção, no desempenho produtivo desse animal ou na sanidade desse animal, a gente faz uma medicação pontual nesse bicho. Então a gente foge completamente de um calendário convencional, de propriedades convencionais, onde um produtor olha 10, 15 bois com carrapato, ele acaba aplicando uma medicação em todos os animais. A gente não, nós aplicamos só no animal que está precisando. Dessa maneira a gente garante refúgio e a gente continua com altos desempenhos animais. Esses animais a pasto, sem suplementação, estão ganhando acima de 1 kg por dia e a nossa taxa de mortalidade continua em 0%. Como ferramentas principais, o controle pontual, ter essa anotação rotineira de saber quais são os animais mais suscetíveis e os mais tolerantes. A gente sempre tem um controle rigoroso de peso, ganho de peso, qual é a condição sanitária desse animal. Eventualmente a gente leva os parasitas até o laboratório para fazer teste de suscetibilidade aos medicamentos. Para o criador tradicional passar para criador orgânico, o que ele tem que fazer? Pois é, o Cicopa se aplica muito nessa função, tá? E é realmente pensando nisso, pensando nessa assessoria e nesse cuidado todo com a saúde e o bem-estar dos animais, é que foi desenvolvido. Para isso, aliás, é que as técnicas foram reunidas. Por exemplo, um produtor tradicional, né, utilizaria um medicamento rotineiramente. E em uma criação orgânica, ele muitas vezes tem que abrir mão disso em prol da saúde do animal e a saúde do alimento. Só que essa saúde do alimento implica numa carga parasitária maior. E às vezes o desafio parasitário é maior. E o que a gente quer é dar assessoria ao produtor, que ele faça essa transição e que ele tenha uma criação orgânica com um apoio técnico voltado para a saúde animal. O que nós vemos muitas vezes é que o produtor ele escorrega um pouco na saúde animal e ele faz com que outras ferramentas sejam utilizadas, sem a devida orientação. Dentro desse sistema, quais são as inovações que a Universidade Federal do Paraná está trabalhando? Pois é, em vários laboratórios, né? Mas o nosso laboratório em si, nós temos trabalhado com muita biotecnologia e o desenvolvimento de produtos não agressivos ao meio ambiente. Então o que nós estamos trabalhando bastante é com fitoterapia, e a fitoterapia tem tido excelentes resultados, tá? E também no desenvolvimento de marcadores moleculares para a identificação tanto do animal mais tolerante às parasitoses, quanto ao fato do parasita em si se tornar resistente ao medicamento. Então, nós queremos chegar num ponto de diagnóstico laboratorial, que a gente saiba se aquele verme é resistente a um ou mais medicamentos e se eventualmente esse bovino pode tolerar uma taxa relativa de parasitas sem ter qualquer comprometimento de ganho de peso, entendeu? Ou de impacto de sinais clínicos graves.